Pessoal, nós estamos sexta aula, talvez sétima, não sei. Acabamos de ver todos os elementos básicos que compõem um projeto arquitetônico: porta, janela, parede, pilares, carimbo, quadros, enfim, tudo isso, né? Apresentei para vocês. Agora vamos aprofundar um pouco nesse tema. Observe aqui comigo esse projeto arquitetônico simples, porém completo aqui, ó. Temos a folha número um. Observe ela, o geral dela, tá? Não fala mal dela, que essa planta é minha. Você não fala mal dela, não. Planta 2 agora. Tá vendo? Planta 3. Não tô explicando ainda, a gente vai ler, tá? Planta número 4 e última folha desse projeto. Joia? Beleza. Agora, como que eu leio essas plantas? Vamos lá. Nós sempre começamos pelo carimbo. Então, aqui nós temos a nossa folha, o nosso projeto, e eu sempre começo pelo carimbo. O carimbo sempre está na ponta direita inferior. Observe no projeto que está colorido aqui, ó. Ponta direita inferior, tá? Deixa eu dar um zoom nela. Aqui nós temos, por exemplo, a descrição, ó, é um projeto arquitetônico. Nós temos ali o logo da empresa, da minha empresa, o proprietário, responsável técnico, o endereço. E do lado nós temos, ó, data de emissão. Quando que eu emiti esse projeto? Tá lá a data. Qual escala que esse projeto foi emitido? Está indicado no projeto. Talvez você ainda não saiba o que é uma escala. Fica tranquilo, eu vou te explicar daqui a pouco, tá? Mas a escala basicamente, ela é uma forma de eu conseguir representar numa folha de papel uma casa que é gigantesca em uma folha de papel pequenininha. Então eu vou reduzindo esse nosso projeto em escala, ou seja, mantendo as proporções dele, até que ele fique tão pequeno que ele caiba numa folha de papel, tá? Então eu pego uma casa que é grande, transformo ela num desenho pequenininho e que caiba numa folha de papel. Afinal, se eu fosse simplesmente representar aquela casa num papel, eu teria que ter um papel do tamanho de uma casa. E eu não tenho um papel do tamanho de uma casa. Então eu vou reduzindo em escala até caber no papel, tá? Mas eu vou explicar isso para vocês depois. Aqui nós temos, então, o nosso carimbo, um carimbo simples. Embaixo nós temos a área. Qual que é a área da edificação? A área total da edificação é de 79,45 metros quadrados. Qual que é a revisão? É a revisão R02, revisão número 2, tá? Então, eu tive a revisão 0, que foi a de emissão, revisão 1, que eu já tive algumas modificações, revisão 2. Então, eu tive aí essas revisões nesse projeto, tá? Qual que é o conteúdo dessa folha? Olha, planta baixa mais planta de layout e cotas, e também tenho tabela de áreas e tabela de janelas. Esse é o conteúdo da folha, é o que tem na folha. E essa é a minha folha A001. Então é minha folha arquitetônica 1, tá? Basicamente. Vamos voltar então para nossa folha. Ó, já li o carimbo, é a primeira coisa que eu faço. Top. Agora o que que eu leio? Eu gosto sempre de começar agora pelos desenhos, afinal, ler desenho é mais fácil que ler letra, né? Então vamos lá. Olha, vamos começar então da esquerda para a direita, tá? Aqui nós temos o nosso primeiro desenho. Nós temos aqui, ó, pessoal, uma planta arquitetônica de layout. Olha ela aqui, ó. Observe o seguinte: eu não tenho medida nenhuma nela. Eu não tenho cota, eu não tenho comprimento de parede, espessura de parede, não tenho nada. Eu tenho basicamente, ó, vou até voltar ela, tirar essa cor de cima para vocês verem melhor. Eu tenho basicamente aqui, pessoal, ó, a representação dos cômodos e a representação representação dos cômodos, quarto 1, banheiro, hall, cozinha, área de serviço, quarto 2, garagem, sala de TV. Eu tenho a representação da mobília, aonde vai estar a minha mobília. Então aqui eu tenho a cama, eu tenho aqui um armário, ó. Não sei se está dando para ver, deixa eu colocar aqui, ó. Cama, armário, aqui eu tenho... Não dá para deixar o zoom com treco, brincadeira. Vocês estão vendo a setinha do mouse aí, né? Aqui, logo abaixo da cama com o armário aqui do quarto 01, eu tenho o banheiro, que tem ó, um vaso sanitário. À esquerda do vaso sanitário eu tenho uma pia. Do lado direito aqui, ó, eu tenho um chuveiro. Então isso já me ajuda até no hidráulico para saber onde estão tá minhas coisas, né? Aqui na cozinha eu tenho bancada, eu tenho fogão, eu tenho geladeira e assim por diante. Então é uma representação da montagem da casa. E tem mais uma coisa interessante aqui para nós, que daqui a pouco a gente vai ler também. Olha, esse 4 aqui com essa setinha, o que é isso? Ó? 4 linha, ponto, 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 4. O que é isso?
Isso que é uma simbologia de corte, a gente vai chegar lá, tá? Então isso aqui basicamente é uma planta de layout, ela serve para que eu entenda o ambiente. Só isso. Só isso. Ela serve só para isso. Entendi o ambiente, sei aonde vai ser meu banheiro, sei aonde vai ser meu quarto, eu sei o que vai ter no meu quarto. É isso, tá? Só isso. Joia? Pode seguir, né? Ao lado aqui, ó, eu tenho uma outra planta. Essa é de extrema importância, principalmente para execução. Ó, vou tirar a cor de cima dela, ó, e vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Ó, essa aqui é a famosa planta de cotas. Olha aqui, ó. Planta de cotas do térreo que está na escala de 1:75. Ou seja, essa casa, para caber nessa folha, foi reduzida 75 vezes. Depois a gente vai chegar lá, esquenta não. Tá, aqui, ó. Aqui me diz o seguinte, ó. Esse ambiente aqui, ó, ele tem de largura 4,40 metros e de perdão, ela tem de comprimento 4,40 metros e tem de largura 3,20 metros. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, esse ambiente tem 4,40 por 3,20. Mas que ambiente é esse? Aí eu vou lá no layout, ó, é o quarto 1, joia? Ó, esse outro ambiente aqui, ó, o de baixo, ele tem 4,40 por 3. Que ambiente é esse? Quarto 2. Olha, esse aqui, ó, tem 3,28 metros por 1,30. Que ambiente é esse? Banheiro. Entendeu? Então aqui, ó, um já começa a conversar com o outro, tá? Então eu tenho planta de layout que me diz como a minha casa funciona. E aqui eu tenho a planta de cota que diz quais as medidas de cada um desses ambientes, tá? Por que tudo isso não pode ser uma planta só? Até pode. Mas o seu pedreiro vai querer te matar. O seu engenheiro vai querer te dar um... Entendeu? Fica muito poluído. Imagina todas essas informações aqui, ó, dentro desse desenho. O tanto que não vai ficar poluído isso aqui. Imagina, móvel misturado com linha de corte, misturado com nomenclatura do quarto, misturado com cota, misturado, ó, vocês estão vendo essas bolinhas aqui, ó? Bolinha apontada para uma janela escrita J04. Obviamente, janela 4, né? Isso aqui dentro, em cima da cama, vai confundir muito. Então a gente separa para não ficar tão feio, né? Não ficar uma coisa bagunçada na nossa cabeça, tá? Beleza, ótimo. Então nós temos aqui planta de layout, temos aqui agora planta de cotas que me diz as medidas e também me diz qual o nome de cada uma das minhas portas e cada uma das minhas janelas. Observe aqui, ó, janela J04, J04, J83, janela J04 aqui em cima da minha cozinha também, ó. Aí eu já sei o nome das minhas janelas aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou lá na minha planta de janelas, ó. Janela J04, que é que tá lá no meu projeto, ela tem uma largura de 1,20, uma altura de 1 metro, e o peitoril dela tá 1,12 m de altura. E ela é uma janela de correr com 4 folhas de vidro. E quantas janelas dessas eu tenho no meu projeto? 4. Então, se eu olhar aqui, ó, tem uma aqui embaixo. Vocês estão vendo a minha setinha, né? Deixa eu pôr aqui em laser. Ó, tem uma aqui, duas aqui, 3 aqui e 4 aqui. Joia? Isso também vale para as minhas portas. Então, olha, porta 100. Ó, nesse meu projeto não tem quadro de portas, tá? Vai estar então na segunda folha. Então, vocês já sabem que a porta 100 é essa daqui, por exemplo. Essa aqui também é porta 100, essa também é porta 100, essa também é porta 100, essa aqui é a porta 99, a do banheiro, tá? Beleza? Então tá. Vamos seguir então por enquanto, ó. A gente leu o primeiro desenho, lemos o segundo desenho, lemos indiretamente o quadro de janelas, né? Agora vamos ler o nosso quadro de áreas. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente, ó. Aqui. O quadro de áreas, ele é um resumo da casa de vocês. Olha, o quarto 1, ele tem uma área de 14 metros quadrados. Quarto 2, 13,2. O hall tem 1,46 metros e assim por diante. Ele lista todos os cômodos da sua casa e te dá um resumo da área. E lá no final, olha, você calcula o total. Então essa casa tem 79,45 metros quadrados. Então ele dá um resumo das áreas da sua casa. Por isso se chama quadro de áreas, tá? Joia? Fácil, né? Então já lemos o nosso antepenúltimo coisa dessa primeira folha. Agora vamos ler a nossa última informação dessa folha, tá? Ó, temos aqui uma planta da edificação, né? O que isso é, basicamente? Olha, ele descreve algumas coisas que a prefeitura exige para conseguir aprovar esse projeto. Então, olha, a área permeável desse projeto ficou em 52 metros quadrados.
A área do total do terreno era 143,30 metros quadrados. Ou seja, a porcentagem permeável do terreno é 35,6%, a área ocupada 64,4%. Então, olha, basicamente que é um resumo para o fiscal da prefeitura olhar e ver se você tem área permeável suficiente para ter o esgotamento da água da chuva, em momentos de chuva, obviamente, para ele conseguir aprovar ou não o seu projeto. E logo abaixo eu tenho outra planta, ó, planta de calçada, que eu identifiquei, ó, tá lá na folha 004, ó. Aqui basicamente na prefeitura onde eu aprovo os meus projetos, ela me obriga a apresentar para eles também essa planta de calçada, que é a minha última planta. E lá eu tenho que ter a área de calçada, que nesse caso aqui é uma área de calçada de 121,15 metros quadrados, que tem um total de área permeável de 68,65 metros quadrados, o que me dá uma área permeável de 56,6 metros quadrados. Basicamente, na prefeitura a qual eu aprovo o projeto, eu tenho que ter uma área permeável mínima de 35%, tanto dentro da casa como na calçada, senão eles não aprovam. Então, por isso que eu tenho que ter essas informações aqui, tá? Beleza? Joia? Passa bastante coisa, né? E por fim, nós temos aqui a nossa planta de janelas, que eu já comentei com vocês, né? Acabei de mostrar para vocês. A gente consegue no projeto identificar nossas janelas e no quadro e ver que janelas são essas, características da janela, quantidade, enfim, essas coisas, tá? O vídeo tá ficando meio longo, né? Então, vamos seguir no próximo vídeo, tá? Espero vocês lá.